Que bênção estar com vocês aqui nesse dia, amém? Eu vim porque eu... Não, esse não. Vim porque eu creio profundamente que Deus tem uma palavra para alcançar a nossa vida, amém? Não seria metido de vir aqui na força da minha coragem. Eu creio que Deus quer falar com a gente, como tem falado, amém? Eu quero que você feche os seus olhos, só por um instante, para a gente agradecer ao Senhor, bem dizer a Ele, pela graça que temos de poder estar aqui, de poder receber a sua palavra, de poder ser alcançados pelo seu Espírito. Pai, no nome de Jesus, nós te honramos, te louvamos pelo privilégio que temos de estar aqui juntos nesse dia, Senhor. Nós entendemos, Pai, pela sua palavra que o Senhor está aqui em nosso meio, Pai, não somente vendo o nosso culto, mas interessado também em nos alcançar, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, a porta dos corações abertas para a plantação da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, nesse ambiente, Pai, a Tua presença, Pai, sendo Rei, sendo poderosa entre nós. Sendo o Rei realmente, Senhor. O Senhor sentado no Teu trono, Pai, e nós te adorando. Não as outras coisas, não os outros pensamentos, não as situações, Pai, mas o Senhor no seu trono, Pai, como a Bíblia diz, Senhor, o Senhor está no seu trono, indo dos seus inimigos, Pai, nós queremos, Pai, te contemplar assim, Senhor. Ora, mamamamama, serere canta, você pode orar em línguas um pouco? Ore cantará lá, bababasure, derere cantará, bababababababase. Era, mamamamamamamama, vamos lá orar um pouco em línguas, exaltar o Senhor, reconhecer o Senhor. Ore manachara bababasure cantará lá, bababababababa. Nós honramos Tua presença santa, Senhor. Nós reconhecemos o Teu poder, Pai, a Tua majestade, Senhor. O poder de Sua palavra, Pai, de transformar a nossa vida, Senhor. Ore cantará bachuri andará bababababababa. Declaramos luz em nome de Jesus. Nós declaramos a luz da palavra do Senhor alcançando as trevas dos corações. Nós declaramos a luz da palavra de Deus alcançando as trevas na mente, no nome de Jesus. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Jesus, obrigado, gente. Deus abençoe. Glória a Deus. Quem esteve aqui nos cultos do final de semana passado, amém. Na verdade, as mulheres estiveram em todos os cultos e nós, homens, estivemos no culto da noite, do domingo à noite. Irmãos, como eu acredito que todos vocês foram acrescentados, mas como eu fui abençoado com aquela ministração do domingo à noite. Amém? Muito mesmo. Profundamente ministrado por Deus. E foi da meditação naquilo que a gente recebeu que nasceu o que eu vou meditar com você nesse dia. Quando a gente está ouvindo uma pregação como aquela, é fato que a gente não vai decorar tudo que ela falou ali, não é verdade? Mas existem pontos que vão marcando a gente de forma profunda e a gente vai sendo alcançado. No final, não é uma matéria que ela nos deu, uma matéria da escola. Não é isso. É uma inspiração que Deus vai dando para o nosso coração ali. E palavras vão entrando e coisas vão sendo mudadas. Não é verdade? E eu, meditando sobre isso, eu lembrei de uma explicação prática sobre aquela palavra que é metanoia. Né? A gente já ouviu falar sobre isso. Mudança de mente. E é isso que acontece quando a palavra está sendo enxertada no nosso coração. E o sábio ali da palavra de Deus estava falando que aquela palavra metanoia era muito usada, muito comumente usada no campo militar. Diz que quando os soldados estavam marchando para uma direção e o comandante dizia metanoia, aí eles viravam para o lado contrário e começavam a marchar para o lado contrário. E é isso que acontece na nossa mente. Nós estamos marchando para um lado e quando a palavra de Deus chega no nosso coração e diz metanoia, nós somos redirecionados por Deus para a direção que Ele mesmo quer para a nossa vida.
E é isso que está sendo proclamado enquanto nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Metanoia. Metanoia, muda a direção. Muda a direção, muda o lugar para onde você está indo. E quando nós temos essa luz brilhando na nossa mente, irmãos, é isso que acontece. E quando ela estava ali ministrando, e ela citou aquele texto de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo, quanto nós pedimos ou pensamos. Amém? A gente conhece esse texto, a gente fala esse texto, a gente ora esse texto. E ela falando sobre aquele texto, ela disse assim, algo tão simples, ela diz, e por que você não está pensando? Por que você não está pensando? E a palavra vem para nós justamente para isso, para denunciar o que está errado. Ela denuncia, a gente, eita, está errado isso aqui dentro de mim. Metanoia. Metanoia, eu tenho que passar a marchar para o lado certo agora. E quando ela falou aquilo, eu percebi dentro de mim que existem sonhos aqui no meu coração. Sonhos grandes, amém? Sonhos grandes. Eu sei que você também tem. Sonhos grandes. E eu acredito, particularmente, que quando tem um sonho aqui grande demais no meu coração, não fui eu que simplesmente ousei sonhar. Foi Deus que colocou ali. Foi Deus que colocou aquela semente. E quando eu olho para aquela situação, para aquela coisa, eu penso assim, rapaz, é grande demais. O que é que me surge? Só pode ser Deus que vai realizar. Não, minha força não vai conseguir. Meu dinheiro não vai conseguir. Mas olha o que é que acontecia, pelo menos a respeito de mim mesmo posso falar. Quando eu me deparava com aqueles sonhos, e eu percebi isso domingo, eu não me permitia nem deixar pensar na cabeça. Tipo assim, chegou aquela situação, chegou aquele sonho na minha mente, eu dizia, não, isso aqui não. Para a mente. Um corte, sabe? Um corte de a realidade cortando o que é sobrenatural. Corta. Subiu para a mente, não, corta. Para de pensar. E era isso que acontecia em mim. Para de pensar tão grande, o seu dinheiro não consegue. Para de pensar tão grande, o teu salário não vai chegar aí. Para de pensar tão grande. E esse corte acontecia na minha mente. E é justamente isso que a palavra está falando. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo quando nós pedimos ou pensamos. E ela estava falando aqui, ela dizendo, meu povo, sonhar é de graça. Ninguém paga nada para sonhar. E sabe o que é que o diabo tem feito, irmãos? Ele tem impedido até mesmo a gente de sonhar. A gente olha para aquilo que é grande demais e pensa, não é para mim, não é para mim. E é tão interessante que dias atrás eu tinha tido um sonho, irmãos. A gente crê para uma casa nova. E Deus tem falado com a gente que a gente vai ter nossa casa nova. E eu sonhei, irmãos, que eu estava dentro dessa obra da casa nova. Uma casa maravilhosa, do jeito que eu sonho. E vocês acreditam numa coisa? Enquanto eu estava no sonho, eu estava sentado na obra e tipo o pedreiro vinha e dizia assim, ó, vamos precisar de tanto. E no meu ouvido o diabo dizia assim, você não vai ter dinheiro para isso. Acreditam? Ou seja, o diabo trabalhando sempre para atuar na nossa mente, causando uma limitação. Não, aqui não passa daqui. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto nós estamos pensando. Então nós precisamos ter essa quebra na nossa mente que a palavra de Deus faz. Para que nós rompamos e possamos caminhar à altura daquilo que Ele tem para nós. Por que, irmãos, que a gente fala sobre a prosperidade tocando a nossa vida financeira? Por que a gente fala? Eu sei que muitas vezes quando a gente escuta isso, há um preconceito. Mas sabe, irmãos, se você estuda a palavra de Deus, você vai ver que a palavra classifica a miséria, a falta, como uma maldição. Maldição. Fala comigo, maldição. Como é que alguém que é abençoado vai viver como um amaldiçoado aqui nessa terra? Não é o que a Bíblia diz? Que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Você não crê que você é um abençoado? Eu creio, eu sei que você crê também. Mas como é que um abençoado vai viver aqui nessa terra como um amaldiçoado? Provando de maldição. Vivendo debaixo de maldição. Irmãos, isso não glorifica a Deus. A falta, a miséria não glorifica a Deus. A limitação do que o financeiro pode fazer limita, aliás, aquilo que o financeiro... Como é que eu faço essa frase? Como é que tu me ajudou aí? Eu quero dizer que aquilo que o financeiro te barra de fazer não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus. Sabe de uma coisa eu posso te falar? Eu conheço pessoas, um primo meu.
se matou por causa da falta. Se matou porque estava debaixo de tanta dívida. E eu quero te perguntar, se glorifica a Deus? A maior taxa de divórcios, aqui no Brasil pelo menos, se dá por causa da falta. Problemas financeiros dentro dos casamentos acabam gerando o divórcio. Isso glorifica a Deus? Pessoas e pessoas, multidões e multidões estão ali nas filas dos hospitais, porque não tem dinheiro para pagar uma consulta, uma assistência médica boa. Você acha que isso glorifica a Deus? Para além daquilo que a gente quer como cura, amém? Nós podemos ter dinheiro para fazer aquilo que é bom aqui nessa terra. E isso, irmãos, não vai ser apenas algo que vai fazer de nós bichões. Eita, se garantem, são muito ricos. Não, irmãos, isso tem um propósito. Isso tem um propósito. Isso vai tirar pessoas da escravidão do diabo, sim. Quando isso chega na nossa vida, quando isso é uma realidade na nossa vida, não é algo que apenas a gente celebra, não é algo que apenas a gente entende como uma matéria, como eu falei aqui, mas é algo que a gente vive, a gente passa a viver, isso vai alcançar as pessoas, isso vai trazer glória para o nome de Jesus aqui nessa terra. E foi isso que eu percebi na minha vida. Deus é poderoso para fazer além do que você tem pensado. E por que a gente não tem pensado? Por que a gente não tem se imaginado? Por que a gente não tem se visto ali, naquele lugar que Deus tem falado para a gente? Aí surgiu o tema aqui no meu coração, porque nós temos limitado a Deus. Eu quero te convidar, não limite a Deus. Fala comigo, não limite a Deus. Fala para quem está perto de você, não limite a Deus. Nosso Deus é ilimitado, irmãos. Nosso Deus pode. Teu dinheiro é limitado, a gente sabe. Mas Deus não é limitado. Deus não é limitado. Deus não está preocupado. Deus não acordou nesse domingo preocupado com as contas que tem que pagar na segunda-feira. Não, Ele está, como a Bíblia fala, no seu trono rindo dos inimigos. Está tudo bem no céu. Está tudo bem com Deus. E precisa estar tudo bem conosco também, porque nós pertencemos ao reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito. Esse reino está dentro de nós. Aleluia. Eu quero que você leia comigo a sua Bíblia. Lá no Salmo de número 78. Se você tem a oportunidade de mudar aí a versão da sua Bíblia, quero que você coloque na versão Almeida Corrigida Fiel. Salmo de número 78. Salmo 78, nós vamos ler a partir do versículo 38. Você achou aí? Amém? Amém? Vamos ler. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. Porque se lembrou de quem eram de carne. Aliás, que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Esse versículo 41 fala, e limitaram o Santo de Israel. Amém? Volta para cá. A Bíblia está falando aí sobre o povo de Israel. Eles tiveram uma grande experiência com Deus, Deus os livrando ali daquele cativeiro. E eu sei que você já leu e sabe, irmãos, tantas situações aconteceram ali. E teve uma delas específico, onde eles estavam comendo, né, aquilo que Deus dava para eles, que era aquele maná que vinha todo dia. E eles podiam se alimentar, mas eles ficaram enjoados daquela comida. Eles passaram a reclamar. E dizer, ei, vai lá, fala com Deus. Para que Ele dê um jeito para que a gente possa comer carne, a gente está enjoado dessa comida. Olha como eles eram ingratos, irmãos. Naquela situação ali tão difícil, né? O que fosse de comida já deveria ser para eles como uma bênção. Não, mas eles resolveram reclamar. E eles reclamaram de uma forma tão pesada que eles diziam assim, a gente quer voltar lá para o Egito. Lá a gente tinha pelo menos cebola para comer. Nós tínhamos alho. Que povo reclamão. E às vezes a gente está assim também. Reclamando diante de Deus, né? Sem gratidão.
no nosso coração. E sabe, irmãos, isso é tão importante. Eu lembro de quando Jesus estava ali naquela situação onde muitas pessoas junto com ele e querendo comer, e ele disse, traz aí para mim o que é que tem. Tem 5 pães, tem 2 peixinhos. Ele levanta para o Senhor e diz, Pai, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Ou seja, gratidão, ele derramou gratidão diante de Deus. E talvez o que você olha na sua mão hoje seja tão pouco, mas experimenta derramar gratidão na presença de Deus, para ver o que é que ele pode fazer. Você sabe o que aconteceu. Quando ele derramou aquela gratidão diante do Senhor, quando ele manifestou gratidão na presença de Deus, sabe, Deus pôde multiplicar tudo aquilo. E deu o que sobrou. Deu o que sobrou. E Deus, ele faz assim na nossa vida, ele pode fazer assim na nossa vida. Não somente dá, mas dá e sobrar, dá e sobrar. Dá para que os outros possam levar também. Aleluia. E pelo contrário, esse povo aqui estava reclamando. Deus dando, Deus suprindo e eles reclamando. Mas Deus é tão misericordioso que ele disse assim, não, eu vou dar um jeito aqui. Nós depois vamos ler esse texto. Mas o que o salmista está falando aqui é Deus no final dizendo assim, olha, vocês foram tão ingratos, de outras palavras, que vocês limitaram o santo de Israel. Eu acho tão interessante que quando Deus falava com esse povo aqui, irmãos, ele estava os conduzindo para uma terra, não é, tão abençoada, que mandava leite e mel. E quando Deus tratava com eles, ele não falava assim, ei, se um dia vocês conseguirem chegar lá naquela terra, Deus não falava assim, ei, se um dia der certo, vocês conseguirem chegar, vai ser muito maravilhoso. Não, Deus nunca tratou essa terra, essa bênção, esse lugar, como uma mera possibilidade. Ele sempre dizia assim, ó, quando vocês chegarem na terra que eu prometi para o pai de vocês, vai ser assim e assim. Para Deus, estava tudo feito, estava tudo resolvido. Na cabeça de Deus, no coração de Deus, já era certo que aquele povo todo entraria ali. E vocês sabem, irmãos, quantos milagres eles provaram. Deus estava muito afim. Deus queria muito que eles entrassem lá. Mas sabe o que aconteceu? Eles não entraram naquela bênção. O povo todo não entrou naquela bênção. Deus estava conduzindo aquele povo todo. O desejo de Deus era eu imagino que Deus estava já imaginando a festa deles todos entrando ali, aquela multidão inteira. Mas a reclamação, a falta de gratidão na presença de Deus, o desejo pelo pecado, não é? O que eles demonstram aqui quando eles dizem, Senhor, nós queríamos aquela cebola, aquele alho. Ou seja, restava ali no coração deles um desejo pelo mundo. Um desejo pelo pecado. Isso desagradou profundamente o coração de Deus. Essa ingratidão, essa vontade de viver o que viviam no passado, sabe? E ele diz assim, nesse versículo 41 do Salmo, eles limitaram o Santo de Israel. Eles limitaram. Deus tem todo o poder, Deus pode fazer tudo acontecer, mas sabe, quando nós temos uma atitude errada na presença dEle, nós estamos limitando, rejeitando, nós estamos extinguindo o Espírito de Deus, como a palavra fala lá em Tessalonicenses. E a palavra dele para nós nesse dia também é, não extingam o Espírito de Deus. Não extingam o sobrenatural. Não coloquem em extinção o sobrenatural. Não coloquem em extinção. Não entende o sobrenatural como algo que ficou lá no passado, que você experimentou e que não vai poder experimentar. Não, o sobrenatural é para agora, para a gente viver agora, nesse dia de hoje. O poder de Deus está disponível para alcançar a nossa vida nesse dia de hoje. Então não limita o teu Deus. Não limita o teu Deus. Não vamos limitar o nosso Deus. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender. Ele não é homem para ter a sua força limitada ao seu braço mortal, ao seu dinheiro. Não, irmãos, Deus é ilimitado, Ele não é uma pessoa. Nós não estamos tratando com uma pessoa. Nós não estamos servindo a uma pessoa. Nós estamos servindo a Deus. Nós estamos dedicando a nossa vida a Deus. Nós precisamos, irmãos, de uma vez por todas, nesse tempo ainda mais, nós precisamos definir aonde é que vai estar a nossa fé firmada. É na palavra de Deus, então vamos lá, vamos ser radicais nisso. Vamos entregar nossa vida para isso. Não vamos limitar o que Deus pode fazer na nossa vida. Ele é ilimitado.
Ele é ilimitado. O mesmo Deus que te salvou e que você crê que vai te levar um dia para o céu, Ele quer que você tenha aqui nessa terra uma boa jornada. Aleluia. Fala comigo, uma boa jornada. Amém. Isso glorifica a Deus, irmãos. Isso glorifica a Deus. Isso louva ao nome de Jesus. Isso aponta para as pessoas que servir a Deus é algo que vale a pena. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Deus quer nos levantar como objeto de louvor para o nome dele aqui nessa cidade. E para isso nós não podemos limitar o poder de Deus. Não podemos estar acostumados com o que Ele tem feito na nossa vida e ficou lá no passado. Não, irmãos, é para agora, é para hoje. Sabe o que Deus tem me falado? Nós precisamos voltar a crer que Deus vai salvar a nossa família, irmãos. Crer que Deus vai salvar a nossa família. E quando a gente converte, né, a gente fica naquela ânsia tão grande. Vai, Senhor, salva o meu pai, salva a minha mãe, salva a minha família toda. Vem, Senhor. Mas o tempo vai passando e a gente esquece. Parece, tudo bem, eu sou crente, ele não é, e tudo bem, eu vou para o céu, ele vai para o inferno. Mas não, irmãos, deve haver no nosso coração uma sede, um desejo. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para restaurar casamentos, Ele é poderoso para livrar pessoas dos vícios. Ele continua o mesmo. E precisa ter no nosso coração esse mesmo desejo. Salva, Senhor, entra com salvação. Entra, Senhor, com libertação na minha vida, na casa da minha família, Senhor, no nome de Jesus. Não limitando o poder de Deus. Não entendendo que Deus ficou lá para trás. Não. Ele é o Deus de hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Irmãos, esse pessoal aqui de Israel provou de tanta coisa poderosa. Eu anotei aqui algumas coisas que eles provaram. A coluna de nuvem de dia e de fogo durante a noite, você lembra? Aleluia, aleluia. De dia lá era um calor de matar, né? Um dos maiores níveis de calor que o ser humano pode experimentar é lá onde eles estão. Mas sabe o que é que Deus fez? Ele levantou uma coluna que impedia que aquele calor chegasse naquele pessoal. Em contrapartida, à noite é muito, muito, muito frio. O que é que Deus fez? Ele levantou uma coluna que durante a noite se transformava em fogo e aquele fogo aquecia aquele pessoal. E eles não morriam de frio. Irmão, se a gente ler a Bíblia toda, talvez a gente não vai encontrar tamanha grandeza do que Deus pôde fazer por um povo como Ele fez por esse povo aqui de Israel. Nessa situação aqui, dessa ida para a terra prometida. E nós temos provado disso, irmãos. Nós temos provado de coisas. Eu estava falando sobre mim no começo, e graças a Deus eu tenho provado de algumas coisas de Deus já, né, durante esse tempo todo de caminhada. Mas sabe, irmãos, não é suficiente o que Deus tem feito na minha vida nem na sua vida. A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar essa obra. E sabe, o desejo do meu coração, para a minha própria vida e para a sua vida, é que nós saiamos do lugar de apenas entender as promessas de Deus. Não, Deus tu prometeu isso, Deus prometeu aquilo. E nós passemos a comer aquilo que é a promessa de Deus na nossa vida. Sai do lugar de entendimento da promessa e passar a comer, a experimentar, a provar e ver que o Senhor é bom, como a palavra diz. E nós temos visto, irmão, em certo nível, sim, o que Deus tem feito. Mas eu te convido, novamente, não limita o poder de Deus na sua vida. Não limita o poder de Deus na sua vida. Tenha o seu coração aberto para o poder de Deus operar na sua vida. Tenha o seu coração disponível para o que Deus pode fazer na sua vida. Aleluia. Ele tem, irmãos, como Ele fez aqui com esse pessoal, Ele tem nos protegido do que tem acontecido aí nesse mundo. A situação do natural ali, geográfica, sei lá, era que eles poderiam morrer de calor ou frio a qualquer momento. Mas sabe, Deus é poderoso para mudar o que está ao nosso redor para o nosso próprio benefício. Só para alcançar a nossa vida. Ele tem feito isso. Ele tem te preservado. Você talvez não pense, mas se você está aqui nesse dia é porque Deus tem guardado a sua vida. Deus tem sustentado a sua vida. Deus tem sustentado você com vida. Deus tem sustentado você com tudo que você precisa. É Ele que te sustenta, não é a força do seu braço. Não é o que o seu trabalho pode trazer para você, que tem te sustentado, te trazer até aqui. É a mão de Deus, sim. Mas nós não podemos, como esse povo, irmão, simplesmente entender o que Deus tem feito como uma obrigação dele. Não, irmãos.
seja grato na presença de Deus. E entenda que Ele tem mais para nós. Olha outra coisa que eles experimentaram aqui. Eles experimentaram o mar se dividindo ao meio para que eles pudessem passar a pés enxutos. Eu estava lendo um estudioso ele dizendo que muito provavelmente aquelas paredes que aconteceram ali no meio do mar eram, na verdade, colunas de gelo que aconteceram ali para que o mar pudesse ficar paradinho ali. Ele dizendo que tinha muito sentido que isso fosse assim, porque aquela região era muito quente. E se simplesmente o mar se abrisse, eles poderiam morrer de calor ali no meio daquele mar. Mas o gelo fazia com que aquele ambiente ficasse ainda fresquinho para que eles pudessem passar pelo meio. Ou seja, irmãos, o que é que Deus não pode fazer? O que é que Deus não pode fazer? Tão interessante que quando eles estavam ali para caminhar naquele meio do mar, né? Deus falando com Moisés, diz assim, olha Moisés, diga o povo que marche. Diga o povo que marche. E Moisés talvez olhando para aquele mar, dizendo, como é que a gente marcha no meio do mar? E Deus está falando para nós também aqui nesse dia, vamos continuar marchando, vamos continuar indo para frente. Aí talvez a gente olhe para a nossa situação e pense, meu Deus, como é que eu vou marchar aqui diante dessa situação? Não importa qual é a situação, não importa qual é o mar que esteja diante de nós, não importa se o inimigo está ao nosso redor, tão poderoso contra a nossa vida. Se Deus está falando para a gente continuar marchando, e é isso que Ele fala para nós. É isso que Ele fala para nós. Vamos continuar caminhando, vamos continuar em fé, vamos continuar confiando na palavra de Deus. Se Ele fala para a gente isso, irmãos, é sinal de que algo grandioso está à nossa frente. Algo grandioso está diante de nós para acontecer. Não importa se é um mar, não importa se é um rio, não importa o que seja. Ele é poderoso para abrir. Ele é poderoso para fazer nossos pés pisarem em lugares, irmãos, que humanamente não é possível pisar. Você já viu alguém andando no meio do mar sem mar? Não existe. Mas Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. E Ele tem feito em nossa vida, irmãos. Olhe ao seu redor, olhe essa situação. Sabe, só Deus podia te colocar aí nessa bênção. Talvez você pense, não tenho muita coisa para agradecer. Você tem, irmãos, você tem sim, você tem uma salvação que dinheiro nenhum poderia comprar. Uma salvação que está garantida no Senhor. Aleluia. E mais do que isso, muito mais do que isso Ele tem feito. E não podemos limitar o poder de Deus, entender que Deus chegou só até aqui e Ele está limitado. Não, Deus é ilimitado. Deus é ilimitado. Você tem um poder, você tem uma garantia em si mesmo, mas Deus não é assim. Deus não está limitado de maneira alguma. Aleluia. Um outro milagre que eles experimentaram tão glorioso, irmãos. Eles experimentaram e beberam uma água que saía da rocha. Onde é que já se viu, irmãos? Rocha brotar água. Não existe. Mas sabe, quando Deus está envolvido na nossa vida, irmãos, Ele é poderoso para fazer o improvável se voltar para abençoar a sua vida. O improvável. Aquilo que não acontece com os outros. Aquilo que não acontece com o homem natural. Pode acontecer para você e vai acontecer para você. À medida que você confia que a palavra de Deus é digna da sua confiança. Aleluia, aleluia. Eu sei. Deus tem se mostrado fiel na sua vida. Deus tem se mostrado fiel na sua casa. Então, irmãos, por que nós poderíamos ou deveríamos de alguma forma deixar de confiar nesse Deus tão poderoso? Limitar o poder de Deus na nossa vida. Não, irmãos. Isso desagrada o coração de Deus, assim como desagradou Ele no que Ele falou aqui no Salmo. Ele diz, olha, vocês limitaram o poder de Deus. Vocês limitaram o Santo de Israel. Ele estava tão desejoso de vê-los entrando naquilo que Ele tinha para vocês. Ele estava tão desejoso de vê-los caminhando para aquilo que era a bênção tão poderosa que Ele tinha para vocês como promessa. Mas vocês limitaram o poder de Deus. Assim como Jesus, né? Tem uma situação lá nos evangelhos que Jesus está ali querendo curar pessoas. E a Bíblia diz que ele não pôde curar nenhum sequer. Ou melhor, ele fala que ele curou só alguns poucos, mas ele não pôde fazer muita coisa. E a Bíblia fala também que Jesus se espantou com a incredulidade. Quando a gente deixa de acreditar que Deus pode fazer alguma coisa, Ele vai ficar assim, cheio de poder em suas mãos, com toda a glória, com toda a majestade que Ele tem, mas Ele fica limitado, não pode fazer. Porque a gente está acostumado, talvez,
porque a gente está acostumado com a nossa situação, porque a gente está tão limitado na nossa mente, como eu falei no começo. Só até aqui, Senhor. Só até aqui. Não posso romper. Não posso romper. Não posso ir além. Não posso. Não, isso aí que eles estão falando é demais para mim. Não, isso aí que eles estão falando parece natural demais para mim. Parece soberba. Mas sabe, deixa a palavra de Deus como um martelo que esmiuça a penha. Quebrar essa limitação na sua mente. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. Quebra na nossa mente essa limitação. Nós somos um povo abençoado de Deus aqui nessa terra. Nós somos um povo que tem promessa de Deus aqui nessa terra. Então nós podemos e devemos caminhar provando de tudo isso, tudo que é a bênção de Deus na nossa vida aqui. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Você pode dizer aleluia? Glória a Jesus. Um outro milagre poderoso que eles provaram, Deus mesmo fala para eles, ele diz assim, ó, olha, enquanto eu caminhava com vocês aí pelo deserto, as roupas e as vestes de vocês não se gastavam. Deus falando com eles lá em Deuteronômio, ele diz isso. Deus conversando com eles, como que querendo convencê-los. Olha, quando eu caminhava com vocês aí no deserto, nem as roupas de vocês, nem os sapatos de vocês se gastavam. E sabe, irmãos, eu sei que, assim como eu, você tem provado da bênção de Deus, alcançando você nas suas necessidades físicas e materiais. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu sei que você também já experimentou. Deus chegando para você e te abençoando, te presenteando com algo que você nem mesmo pensava que merecia, talvez. Irmãos, esses dias aconteceu algo tão poderoso. Estava precisando de uns blazer terno, né? E uma pessoa que me conhece disse, eu tenho uns ternos e quero te dar. Eu já fiquei muito feliz, né? Show de bola. 4 ternos completos. E já seria show de bola. Mas, irmãos, quando chegou lá em casa, eu fiquei extremamente impressionado. Sabe o que aconteceu? Não somente eram ternos, mas eram ternos muito caros, irmãos. Muito caros. Curioso que sou, fui pesquisar o preço dos ternos. Irmãos, o mais barato que tinha ali custava R$6.000. E são 4. Tinha um que custava R$12.000. Eu nem tenho esse dinheiro, irmãos. Eu nunca comprei um blazer por mais de R$400. E chegaram lá aquelas roupas. Eu preciso ajustar para caber em direito, mas, irmãos, estão lá. Quem é que pode fazer isso, irmãos? Quem é que pode fazer isso? Vou falar as marcas. Eram 2 da Armani. Vocês conhecem? Armani e 2 da Hugo Boss. Coisa caríssima. E Deus fez chegar lá na minha casa. Voltando para o povo, irmãos. Deus, Ele tem essa garantia de fazer a gente não andar sem roupa aqui nessa terra. E Ele pode fazer a gente provar de coisa grandiosa, como eu estou falando aqui que provei. À medida que a gente confie que Ele pode fazer. O que é que limita a Deus? O que é que Ele não pode fazer? Eu te pergunto. Ele quer ver a gente, irmãos, bem vestido. Ele quer ver a gente, irmãos, sem preocupação na nossa mente. Por isso que Jesus fala, olha, não anda ansioso pelo que você vai haver de comer ou de beber, mas busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele pode fazer. Ele pode fazer. Ele é capaz de nos vestir. Ele é capaz de manter a nossa barriga sempre cheia de comida. O salmista diz, olha, eu fui jovem, já sou um velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão. Nem a sua descendência. Nem a sua descendência. Quando a gente tem filho, a gente fica preocupado, né? Meu Deus, como é que vai ser o futuro do meu filho? Nem a sua descendência vai mendigar pão. Nem a sua descendência. Vai dar tudo certo. Vai ser bênção, vai dar tudo certo. Mas confia em Deus. Confia que Ele é poderoso para fazer. Confia
Não deixa o diabo limitar a sua mente naquilo que você tem vivido, naquilo que o seu dinheiro pode fazer. Não, 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 não. Não, não se trata de dinheiro, não se trata de coisas. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para mudar os quadros. Deus é poderoso para mudar os quadros. Deus é poderoso para mudar os tempos a seu favor. Mas confia no poder de Deus. Descansa no poder de Deus. Não limita o poder de Deus. Não limita o poder de Deus. Não limita o poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você leia comigo em Provérbios, no capítulo 14. Deus é tão bom. Eu quero que, se você pode, muda para a versão nova, versão internacional, NVI. Provérbios 14, versículo 26. A Bíblia fala assim, ó. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Fala comigo, fortaleza segura. Segurança, amém? Segurança. Glória a Deus, glória a Deus. Fala comigo, segurança. Deus é uma segurança, há segurança para os seus filhos. Aleluia. Nós estamos aqui em Caucaia, num processo, num período que foi aberto um concurso público. Amém? Está todo mundo sabendo? E pensando, tem pessoas ao meu redor se preparando para o concurso e tal. E eu lembrei de uma ocasião, há uns anos atrás, onde a Thalita, minha esposa, ela se preparou para um concurso aqui, no concurso estadual. Ela se preparou, virou uma ninja, assim, treinando e tal, estudando. E no final ela não passou, não deu certo. Ela não virou policial, graças a Deus. E quando a gente estava, depois daquilo, conversando, meditando sobre aquilo, e ela estava triste, né? E eu disse, amor, mas tu queria ser policial de verdade? Ela, não queria. E eu sabia que não era vontade de Deus para ela. Não podia impedir, né? Não era meu papel. Enfim, não deu certo. Mas queria ser policial mesmo? Não queria. E a gente conversando sobre aquilo, e no final ela disse assim, o que eu queria era segurança. E a gente começou a conversar sobre aquilo e orar sobre aquilo. E por isso que eu li esse versículo para você de Provérbios 14. A Bíblia fala que Deus é a nossa segurança. Amém? Deus é a nossa segurança. E talvez você esteja se preparando para um concurso como esse, buscando uma segurança. E não, eu não quero te desaconselhar a fazer um concurso. Amém? Não é isso, não é esse o meu papel. Mas eu quero te fazer pensar, não somente a respeito do concurso, mas sobre a nossa vida. O que é que a gente entende como sendo a nossa segurança? Amém? O que é a nossa segurança? O que é que nos traz segurança? Será que um dinheiro no final do mês, certo, é uma segurança? Eu quero te dizer, não é uma segurança. Eu quero te fazer pensar, não é uma segurança. Aquilo que o Estado pode nos dar como, né, não é uma segurança. Até porque, não vou entrar nisso. Vou entrar. Até porque o Estado pouco a pouco tem ruído, não é verdade? Os municípios têm cada dia menos receita chegando até eles. Isso pode, de alguma forma, baquear as pessoas que dependem desse dinheiro que vem dali. E lá naquele tempo, lá nós decidimos, nós não vamos, ainda que façamos um concurso, por exemplo, nós não vamos depender daquele dinheiro que está ali. Porque o dinheiro que pode chegar na nossa conta, irmãos, de alguma forma pode falhar. Mas se o Senhor é a nossa segurança, nós vamos estar em um lugar, redundante, mas um lugar seguro. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa segurança. Porque embora você tenha, por exemplo, um salário certo no final do mês, se Deus não é essa segurança, esse salário muitas vezes pode ser que não seja suficiente para você.
E eu estou aqui, irmãos, não sei se eu posso falar. Vou falar. O Júnior, esses dias, conversando com a gente, ele falando do desejo dele de abrir mão do concurso dele. Eu fiquei tão feliz, Júnior. Não simplesmente pela situação, né, mas pela confiança. Não é um concurso que é a nossa confiança. Não é o dinheiro do final do mês. Não é. A nossa segurança é o Senhor. Ele nos faz olhar para aquilo que a gente pode ganhar, de certa forma, como algo ilimitado. Não é limitado. Deus não é limitado. O Júnior estava conversando com a gente, dizendo, o dinheiro é limitado. E eu sei que eu posso ter mais. Amém? Isso não vem simplesmente para um esbanjamento, uma coisa natural. Não, irmãos, vem para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu volto a bater nessa tecla. Aleluia. Deus é poderoso para mudar a nossa vida. Deus é poderoso para nos fazer experimentar além do que aquilo que nós temos como certo. Deus é poderoso. Deus é poderoso. E eu quero continuar falando ainda sobre o povo de Israel. Ainda falando sobre o que eles experimentaram de Deus, lá em Números, no capítulo 11. Você volta para a versão Almeida Corrigida. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Números 11, versículo 18. A Bíblia fala assim. Números 11, versículo 18. A Bíblia fala assim. E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfasteis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? E disse Moisés, 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu tens dito, dar-lhe-eis carne e comerão 1 mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém, o Senhor disse a Moisés, teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Amém? Aleluia. Olha só essa situação aí, irmãos. Esse povo de Israel estava reclamando para Deus. Pai, não aguentamos mais essa comida que está sendo nos dada todo dia. Precisamos comer carne. E a situação era que não existia carne suficiente ali no meio deles. E é tão interessante que mesmo esse líder deles, né, que era alguém que falava diretamente com o Senhor, ele teve a capacidade de duvidar do que Deus podia fazer para eles, né? Ele disse, Senhor, está falando que vai ter carne para a gente comer? Senhor, está falando que vai ter um banquete para a gente experimentar? Pai, você não está vendo a situação aqui ao redor? São 600.000 homens. Aleluia. São 600.000 homens. Ou seja, colocando diante de Deus, colocando em xeque o poder de Deus. Pai, é muita gente. É muita gente. Será que você é capaz mesmo? Será que você está entendendo o que está acontecendo aqui? Será que você está vendo essa ruma de gente? Será que, talvez nós, né, pensando, será que você está vendo, Senhor, esse tamanho dessa conta que eu tenho aqui? Será que o Senhor está vendo para o tamanho dessa situação que eu tenho diante de mim? E Deus falando para ele, ele diz, olha, você não vai somente comer. Eu não quero que vocês apenas comam. Eu não quero que vocês apenas experimentem carne, mas eu vou fazer vocês comerem tanto que vai sair pelos narizes de vocês. Parece que Deus ficou assim meio irado, né? Eu vou fazer sair pelas ventas de vocês tanta carne que vocês vão comer. Ele diz assim, não, vocês não vão só comer um dia, não vai ser só um banquete que vocês vão experimentar.
Se fosse só uma vez, você podia dizer, mas só uma vez foi fácil. Não, ele diz assim, olha, vocês vão comer o mês inteiro. Vai ser um mês inteiro de comida. Amém. E talvez o diabo tenha dito para nós, né? O seu salário não dá, não vai dar para um mês inteiro não. Mas sabe, Deus fala para nós, nosso dinheiro vai dar para o mês inteiro. Nós vamos ter para o mês inteiro, essa é a vontade de Deus para nós. Vai ter carne o mês inteiro, vai ter comida o mês inteiro. Você recebe? Aleluia. Aleluia. E Moisés continua e diz, pai, você tem esse poder todo, dá certo para você. Vai matar o mar inteiro de peixe para dar certo? Vai degolar quantos bois para dar certo isso aí, Senhor? São 600 mil homens, eu volto a te dizer. Aí no final Deus diz, será que a minha mão tá encolhida? Será que o meu poder tá diminuído, Moisés? Será que o meu poder diminuiu, povo de Deus? Será que eu não sei o que você está passando? Será que eu não sei o que é o natural? Será que eu não sei o que é que está te rodeando? Eu sei, diz o Senhor. Mas eu sou poderoso, eu continuo poderoso. Não limite o que eu posso fazer por você. Não limite o que eu posso fazer chegar até você. E foi o que aconteceu, irmãos. Eles comeram, eles provaram. A Bíblia diz que o que pegou menos, pegou 10 cestos cheios de codornizes. É o que a palavra diz. E olha, eu quero continuar esse texto, indo agora lá para o versículo 31. Olha como foi interessante o que Deus fez. Números 11, o versículo 31. E o 32 nós vamos ler. A Bíblia fala assim, então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar. E as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia. De um lado e de um outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homeres. E as estenderam para si ao redor do arraial. Ou seja, o que pegou menos, pegou 10 cestos cheios, irmãos. No versículo 31, olha o que Deus fala aí, tão interessante. Olha o que ele fala aí, Então soprou o vento do Senhor. Amém? Então soprou o vento do Senhor. Ou seja, Deus ele está disposto para soprar o vento que traz coisa boa para a nossa vida. Não somente isso, mas ele fala assim, soprou o vento do Senhor e trouxe codornizes do mar. Não está aí? Codornizes do mar. Irmãos, onde é que você já viu pássaro criado no meio do mar? Pássaro que se cria no meio do mar. Você já viu? Ave que é criada no meio do mar. O que é que Deus está falando aí? Deus está falando assim, eu não estou limitado ao natural. Eu não estou limitado ao natural. Eu posso fazer nascer codornizes no meio do mar para chegar até você. Eu posso mudar o curso do natural para você ser abençoado. Eu posso alterar o curso do natural para você ser abençoado e você experimentar qual é a minha vontade para a sua vida. Deus não está limitado. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Deus não está limitado. Deus não é uma pessoa, Deus não é um homem. Deus não está limitado àquilo que é a nossa conta, àquilo que é o nosso simples modo de viver a vida. Não, Deus está limitado. Deus está ilimitado. Ele está pronto para romper justamente com isso que está na nossa mente. Rompendo. É isso que eu declaro sobre nós. Rompendo o limite daquilo que a gente tem pensado. Para que Deus possa fazer infinitamente mais além daquilo que nós temos pensado. Não limitando o poder de Deus. Não limitando o poder de Deus. Eu quero terminar lendo um texto, irmãos. Que me veio no coração. É o texto, eu quero que você só escute, é o texto que fica em Amós, no capítulo 9, os versículos 13 e 14, na versão, a mensagem. A Bíblia fala assim, e é verdade, agora não vai demorar muito. Antes de continuar, eu percebo que esse é um texto para nós, para o tempo de agora. A Bíblia fala assim, e é verdade, agora não vai demorar muito. É o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que sua cabeça vai começar a girar. Uma coisa depois da outra, você não vai conseguir acompanhar a rapidez.
Tudo vai acontecer de uma só vez, e para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos. Bênçãos como vinho jorrando dos montes e colinas. Vou consertar tudo de novo para o meu povo, diz o Senhor. Eu vou consertar tudo de novo para o meu povo, diz o Senhor. Vou fazer jorrar bênção ao redor de vocês. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você levante ao Senhor uma oferta mesmo de gratidão à presença dEle. Aleluia, entendendo, compreendendo com o seu coração, falando mesmo com a sua boca, que você entende que Deus não é limitado. Deus não é limitado. Deus não é uma pessoa. 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 Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que é poderoso para abrir portas onde não existem portas ainda. Aquele que é poderoso para soprar um vento e trazer suprimento de onde menos se espera na nossa vida. Ó, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pelo teu vento soprando a nosso favor, Senhor. Tantos de nós, Pai, temos vivido, Pai, uma vida, Senhor, sendo açoitados pelos ventos dessa vida, Senhor. Mas eu declaro, Pai, os ventos mudando, Senhor. Os ventos mudando, nós experimentando, Pai, não dos ventos da tempestade dessa vida, mas o vento do Senhor soprando a nosso favor, Senhor. Trazendo suprimento da direita, da esquerda, Senhor. Trazendo suprimento do norte, do sul, do leste, do oeste, Senhor. Para que nós experimentemos, Pai, a tua boa, perfeita, agradável vontade, Senhor. Ó, tu és um Deus ilimitado, Pai. Senhor, tua mão não está amarrada para fazer, Senhor. Pelo contrário. Ora, abacacharada. Ora, badaralabacharada, lalala. Ora, mas eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mentes livres. Ó, mentes que estavam cativas há tantos anos. Pela religiosidade, pelo costume, Senhor. Eu declaro quebrado no nome de Jesus esse limite, Senhor. Ora, bababacharabababa, tu és ilimitado, Senhor. O teu poder, Senhor, é maior, Pai. O teu poder é maior do que nós temos vivido até hoje, Senhor. Ora, manarachequere, bababababa. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se Ele tem te chamado para botar o teu pé fora do barco, esse é um dia de você dizer para o Senhor: Pai, eu coloco nesse dia mesmo, Senhor, o meu pé para fora. Eu coloco o meu pé para fora, Senhor, ao som da tua voz, Jesus. Ao som da tua voz, Jesus. Eu coloco o meu pé para fora e eu declaro: eu não vou afundar, Senhor. Eu não vou afundar, Senhor. Ao som da tua voz, eu vou caminhar por sobre as águas. Ora, manacarabaxeredere. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu poder, Senhor, operando em nossa vida. Mudança que a tua palavra traz, Senhor, sobre nós. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, meu querido. Glória a Deus.